Vamos lá, gente. Olha, veja só. Eu pedi na aula passada para você fazer o gráfico da função f de x igual a 1 meio elevado a x. Não foi? Essa função aqui, ó. Exemplo 2. F de x igual a 1 meio elevado a x. E aí eu pergunto a vocês. O A aí, ele é um meio que representa 0,5. Se eu dividir aqui 1 por 2, eu tenho 0,5. 5 décimos. Isso é um valor que está entre quem? Entre 0 e 1. Vimos que a função exponencial, a base, que é o A, ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Certo? Aí na aula passada eu fiz até uma retinha, né? Disse assim, ó, pessoal, numa reta, nós vamos ter o seguinte. O 0 está aqui, o 1 aqui. Então, a base pode ser qualquer valor aqui entre 0 e 1. E depois de 1 para cima, qualquer valor acima de 1. Então, temos duas situações. A minha base A ser maior que 0 e menor que 1. E a outra situação é a minha base A ser o quê? Maior do que 1. Vou colocar aqui embaixo, cara do espaço aqui em cima. Certo? Ser maior do que 1. Aí, na aula passada, eu fiz um exemplo em que a base era maior do que 1. Coloquei 2, não foi? E, para casa, eu deixei uma em que a base está entre 0 e 1, que é esse caso aqui, que a base está entre 0 e 1. Então, esse caso aqui é o que a gente conhece como caso, ou situação, né? Caso, em que A é maior que 0 e menor que 1. Show? Tranquilo? Beleza? Essa é a situação. Tudo bem? Aí, veja. Nesse caso aí, o que vai acontecer? Calma. Vamos fazer o gráfico. Você não precisa ficar sofrendo com antecipação. Ah, vai acontecer o que aí? O que é? Calma. Faz o gráfico. Vamos ver. Depois de fazer o gráfico, a gente pode fazer certas afirmações. Tudo bem? Mas vamos lá. Observe o gráfico. Primeira coisa, para fazer o gráfico, eu tenho que atribuir valores para x. Vamos colocar aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse valor de x que coloca é você, certo? Eu coloquei aqui, eu disse que eu gosto de colocar perto ali de 0, pega alguns valores negativos e valores positivos. Então, coloquei. E aí, vamos substituir. Vamos lá para a gente determinar isso. O professor pode fazer mentalmente? Pode. Mas aqui eu vou fazer, ó, as continhas, devagar. Vamos lá. Calcular f de menos 2. O que é que eu faço? F de menos 2. Coloca aqui 1 meio elevado a menos 2. Isso vai dar, ó, expoente negativo, inverte a base. Sobe 2, 2 ao quadrado dá o quê? 4. Lindo. Bota 4 aqui. F de menos 1. Vai ficar, então, 1 meio elevado a menos 1. Aí, ó, inverteu, 2 elevado a 1. Que dá quanto? 2. Bota 2 aqui. F de 0. Aí, F de 0, você vai ter, então, 1 meio elevado a 0. E vai dar o quê? 1. Isso aí é lógico. Toda vez que o x for 0, o y vai dar 1. Já comentei isso? Não foi? Você pode generalizar isso. Generalizar. Porque, vê só, se a função ela é y igual a elevado a x, se você colocar no lugar de x 0, vai ficar y a elevado a 0, y é 1. Sempre. Independente de quem é o a. Ah, mas se o a for 0, o a não pode ser 0. O a tem que ser maior que 0. Porque 0 elevado a 0 seria indeterminado, mas aqui na função exponencial o a não pode ser 0. Então, toda vez que o x for 0, a imagem é 1. Legal ou não? Beleza? Tranquilo aí, gente? Vamos lá. Guarda isso, tá? Aí você, olha, é aquele negócio. Eu não estou querendo que vocês decorem
O meu intuito, na verdade, é que vocês pensem. Por exemplo, vai pegar um valor, quer saber lá na função do primeiro grau, ou função do segundo grau. Onde é que onde é que a reta e a parábola passa no eixo Y, no eixo vertical? Aí você quer pensar numa função exponencial, onde é que passa no eixo vertical, no eixo Y? Gente, qualquer função, seja função polinomial primeiro grau, função polinomial segundo grau, função exponencial, função logarítmica, qualquer função que você encontrar, criei uma função e lhe dei. E você quer saber onde é que ela passa no eixo Y, o que é que você faz? O que é que você faz quando você quer saber em que ponto ela passa no eixo Y? Vai lá no lugar de X, no domínio, coloca 0, calcule f de 0. Se você calcular f de 0, o valor da imagem que você encontrar é onde ela passa no eixo Y. Qualquer função. Professor, então não precisa ficar memorizando, não. Não precisa, não. Se você quiser saber onde o gráfico vai passar no eixo Y, pegue qualquer função e no lugar de X, coloque 0. Calcule o f de 0. E se eu quiser saber onde é que ela passa no eixo X? No lugar... um ponto que está no eixo X, o Y é 0. Então, no lugar de Y, você coloca 0. E acha ali. Ora, no caso dessa daqui, não passa. Por quê? Se eu quiser que o Y... Você pega essa função aqui. Y igual a X. E você quer que o Y seja 0? Então, AX tem que ser 0. AX tem que dar 0. A única forma de AX dar 0 é se o A for 0. Concorda comigo ou não? Porque nenhuma potência diferente de 0 elevada a um expoente vai dar 0. A não ser se a base for 0. Mas como a base não pode ser 0, a base tem que ser maior do que 0, então não tem imagem 0. Isso garante, então, que essa função nunca passe no eixo X. Ok, gente? Tá claro isso aí? Sim ou não? Vamos lá, vamos às conclusões aí. E as perguntas. Perguntas! Então, a função exponencial sempre vai passar em 1 no eixo Y. Sim, a função exponencial sempre vai passar no eixo Y em 1. Porque toda vez que x for 0, a imagem vai dar 1. Posso já generalizar isso, ok? Vamos lá. F de 0, o meio dá 1. 1 meio elevado a 0 dá 1. F de 1. Aqui está de cara, né? F de 1 vai ficar 1 meio elevado a 1, que vai dar 1 meio. F de 2. F de 2 vai ficar 1 meio elevado a 2, que vai dar o quê? 1 quarto. Não é não? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 1 quarto. Olha aqui. 1 quarto. Pronto. Só ir para o gráfico agora. Vamos para o gráfico? Simbora? Pronto. Só tem esses valores para X? Não. Todos os números reais. Todos os números reais. Só que eu só estou trabalhando com esse, vou colocar só esses aqui, certo? Mas continua ali e vai embora. Ó, eixo X, eixo Y. Vamos até o 4, né? E aí, vamos nessa. É agora, viu? Simbora. Marcar os pontos. Menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Menos 1 e 2. 1 e 1 meio. Olha, 1 meio está aqui, né? Meio. E é 1 e ele, ó. 1 meio. O outro, 2 e 1 quarto. 2 está aqui. 1 quarto é aqui, né? Que é 0,25. É a metade da metade. Então, é a metade de 1 meio. 1 meio aqui, 1 quarto embaixo. Bem apertadinho aqui, tá? Vou aqui agora ligar os pontos. Beleza. Vamos nessa aqui, ó.
Característica dessa função, ela é crescente ou decrescente? Decrescente, né? Você vê aqui, ó, que ela está descendo. Professor, ela vai subir? Vai não. Ela sempre vai se aproximar ali do eixo X, porém nunca vai tocar no eixo X. E por que não vai tocar no eixo X? Porque não existe imagem zero. Não tem como a imagem da função dar zero. Não tem como isso aqui dar zero. Certo? A base é um meio. Não tem nenhum valor que eu coloque no expoente que consiga fazer com que ela dê zero. Então, ela vai se aproximar e nunca vai tocar ali. Vai sempre se aproximar, mas nunca tocar. Certo? E aqui vem do infinito, também vai para um infinito, onde ela sempre se aproxima do eixo X, mas nunca toca. E se ela não toca no eixo X, ela também não passa aqui para baixo. Ela não vem para o quarto quadrante, nem terceiro quadrante, quando ela é crescente, ela também não vem. Então, o terceiro e o quarto quadrante não é usado. Isso significa dizer que essa função ela não possui imagem negativa. Né ou não é? Beleza? Como a base tem que ser maior que zero, não tem como ter imagem negativa. Então, veja. Essa função aqui é uma função decrescente. Função decrescente. A sua imagem vai ser aqui, ó, valores de y. Você percebe que vai ser explorado todos esses valores de y até antes do zero. Ou seja, acima de zero. Então, o domínio é todos os reais. Porque o domínio vai ser explorado todo o eixo x. Ó, ela vem aqui de um infinito, então está sendo usado todo o x aqui. E ó, o x aqui, ó, no dedinho aqui. Ó. E ela vai para lá e vai usando todos os x. Então, o domínio vai usar todos os x. Agora, a imagem... O domínio vai usar todos os reais, né? Está falando todos os x. O domínio vai usar todos os reais. O x vai ser todos os números reais. Agora, a imagem, como ela vai ficar só aqui em cima, vai ser o quê? Números reais positivos. Pode ser zero? Não. Então, reais positivos não nulos, ou seja, exclui o zero. Esse asterisco aqui significa que está excluindo o zero. Beleza, gente? Tranquilo? E aí, ó, fechou. Ok, beleza. Tá massa aí ou não? Presta atenção. Outra forma de representar isso aqui, a imagem, pode ser assim também, ó. Eu posso escrever assim. A imagem é y pertencente aos reais, tal que y é maior que zero. Pronto, a mesma coisa. Certo? Massa ou não? E como o Eduardo já tinha comentado aí, vamos ter essa característica aqui, ó, que sempre vai passar no eixo y em 0, 1. Toda função exponencial passa no eixo y em 0, 1. Tudo bem? Vamos fazer alguns comentários aqui ainda? Pode apagar aí? Quero colocar algumas coisas aqui para a gente fazer comentários, tá? Posso apagar sim ou não? Então, olha. Esse é o caso em que A foi maior que 0 e menor que 1. Toda vez que isso acontecer, eu tenho uma função Q decrescente, tá? Decrescente. Sempre que o A for um número entre 0 e 1, você tem uma função decrescente. Tá claro? Beleza? E aí esses exemplos para você não esquecer. E as únicas situações é essa. O A ser entre 0 e 1 e o A ser maior que 1. Então, quando ele for entre 0 e 1, eu vou ter uma função crescente. Quando ele for maior do que 1, uma função crescente. Tá? Então, aqui, ó, função decrescente. Quando a base for um valor entre 0 e 1. E quando for maior do que 1, função crescente. Ok? Posso apagar? Percebe, então, que a coisa mais fácil do mundo agora vai ser esboçar o gráfico de uma função exponencial. Esboçar. Tipo, só dar ali o formato dele, né?
construir o gráfico, você tem que colocar os detalhes mesmo, os pontos exatamente onde está. Mas o esboço, tipo, se for para marcar a alternativa, você tem ali como fazer o esboço rapidão. Veja, algumas questões no Enem, você tem que marcar o gráfico correspondente à lei de formação da função. E o PE também. O PE faz isso, tá? Olha. Se eu colocar para vocês aqui, essa função aqui, ó, f de x igual a 0,6 elevado a x. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Coloca aí no bate-papo, ela é crescente ou decrescente? E aí? Crescente? Vamos lá, São Eduardo? Vamos lá, turma? Vamos? Decrescente? Decrescente? Já mudou. Já mudou. Se não é crescente, é decrescente. Acertei na segunda. Olha, é decrescente. Por quê? A base é um número entre 0 e 1. Tá vendo isso? Olha, a base aqui, ela está compreendida entre 0 e 1. Então, eu tenho uma função decrescente. Se pede um esboço do gráfico dessa função, como seria mais ou menos o gráfico dessa função? Eu sei que o gráfico dessa função ela seria mais ou menos assim, ó. Eixo X, eixo Y. Ó, vem mais rápido. Passa em 1 e é decrescente. Então é mais ou menos assim. Entendeu? Um esboçozinho, só para ter uma noção. Ela é mais ou menos isso aqui. Agora, se ela puxa mais para cá ou para lá, tem que ver os detalhes, tem que marcar os pontos. Mas eu sei que ela é decrescente e que ela vai passar aqui em 1. Uma questão de alternativas, estaria aí com essa alternativa. Beleza? Agora, olha esse exemplo aqui. F de x igual a 5 meios elevado a x. E aí? Crescente ou decrescente? Só Manuel. Vamos lá, gente. Participa aí no bate-papo, minha gente. Exatamente. Exatamente. É uma função crescente. Por quê? Vamos lá. A base aqui, se eu dividir 5 por 2, 5 dividido por 2. Pega 5 reais e divide para duas pessoas, dá 2,50. 2,5, né? Aí, ó, você tem, então, A maior que 1, certo? 2 inteiros e 5 décimos é maior que 1. Toda vez que o numerador for maior que o denominador, vai dar maior que 1. Não é não? Porque para dar 1, teria que ser igual. Teria que ser igual. Numerador e denominador daria 1. Se o numerador é maior, vai dar maior que 1. Porque é uma fração imprópria. Está pegando mais do que 1. Mais do que 1 inteiro. Agora, se for uma própria, por exemplo, esse caso aqui, né? 2 terços. Pronto, o denominador é maior, então esse número já é menor que 1. Menor que 1. Porque está pegando duas partes de 3. Então não pegou o inteiro todo. Se coloco 3, ele pegou o inteiro todo. Se eu coloco acima de 3, ele pegou o inteiro mais alguma coisa. Então é maior que 1. Legal, né? Beleza? Fica ligado aí, fração. Nossa outra fração vai ajudar vocês aí nessa hora, tá? Então, galera, A maior que 1 significa o quê? Que a minha função, ela é crescente. Beleza? Função crescente. Ficaria assim. 1. Tudo bem?
Professor, mas o gráfico é exatamente assim? Não estou dizendo que ele é exatamente assim. Só sei que ele vai subindo e passa em 1. Pode ser que ele dê uma puxadinha mais para cá, ou mais para... Entendeu? Eu estou falando em relação a o esboço dele, ele vai ter esse formatozinho assim, subindo. É crescente e vai passar em 1. Entendeu aí? É só a noção de como vai ser aí o formato gráfico. Isso pode ser suficiente para marcar alternativas, né? Mas se você quiser saber exatamente onde ele está, pode atribuir um valor para x aqui, ver, localizar um ponto e localizar ponto aqui. Aqui e aqui, né? Um antes ou depois pode fazer assim. Tudo bem? Beleza? Anote aí que eu vou para o próximo. Sim, esqueci de anotar aí que é decrescente, né? Escrever. Crescente, no caso aqui. Função crescente. Galera, fechamos função exponencial.